O Senhor Deus nos chamou por meio do Evangelho, a fim de alcançarmos a glória de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como eu disse no início da Santa Missa, nós adentramos o tempo comum, o tempo do cotidiano, o tempo das coisas ordinárias. Não é um tempo solene como o tempo do Natal, nem o tempo da Páscoa. Mas é um tempo precioso, porque nós somos educados pela liturgia a observar os gestos e as palavras de Jesus na sua missão. Lembrem-se que na liturgia passada dominical, Jesus foi batizado, né? Nós relembrávamos o nosso batismo. O batismo nos remete à missão. Jesus foi batizado para a missão, para pregar o reino de Deus, para levar a boa nova, para levar a salvação de Deus. Então nós estamos nesse tempo agora do testemunho que nós devemos dar ao mundo. E nós recebemos essa unção no nosso batismo e também no nosso crisma. É o tempo do testemunho. E a liturgia nos presenteia com o Evangelho de João. Esse ano, ano C, nós vamos, nas liturgias dominicais, refletir sobre o Evangelho de Lucas. Mas hoje, no segundo domingo do tempo comum, a igreja nos dá o presente das bodas de Caná, onde Jesus realiza, de acordo com João, o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre. A gente deve entender que o Evangelho de João, os fatos são simbólicos, não são somente fatos. Os fatos querem dizer alguma coisa. Primeiro, por que Jesus realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento? Marcos não conta isso, mas João conta. Na verdade, desde o Antigo Testamento, e nós vimos isso na primeira leitura, Deus, ele é sempre considerado não só como
o pastor das ovelhas, ou então o Senhor dos exércitos, ele é considerado o esposo. Hoje mesmo nós presenciamos isso na liturgia no profeta Isaías. O povo que está voltando do exílio, triste, o povo que está na cidade toda destruída de Jerusalém, agora são convidados a erguer a cabeça, construir a cidade, aprofundar a sua fé e perseverar. E o profeta Isaías tenta animar esse povo. Nós estamos no final do livro do profeta Isaías. O povo está em Jerusalém, tentando reconstruir a cidade destruída, e o profeta Isaías, olha, Deus é fiel. Deus não descansará enquanto Ele não acender na vida de vocês a salvação. Deus vai fazer com que vocês sejam reconhecidos por todas as nações. E aí no finalzinho, Isaías faz a comparação do povo de Israel com a esposa. E o Deus que é fiel como esposo. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será a minha predileta, e a tua terra bem casada. Pois o Senhor agradou-se de ti, e a tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. A liturgia de hoje, ela tem essa chave esponsal, fala de casamento. Jesus também realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento, para dizer, o esposo chegou. Nós não estamos mais no tempo da espera. E ele chegou para se unir à sua esposa, que é o seu povo, a sua igreja, a humanidade. Quando nós celebramos a Eucaristia, quando o padre levanta a hóstia, tem uma das munições que diz assim, às vezes vocês não prestam atenção, mas é assim, ó, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Por que é um banquete nupcial? O que são as núpcias? Núpcias significa união de uma pessoa com a outra, do esposo com a esposa. Jesus é o esposo e cada um de nós aqui que representa a igreja somos a esposa. Ele se une à nossa alma e nesse momento ao desposamento. Deus vem com a sua graça e entra em nós. Vem trazer a sua salvação, a sua alegria, a sua plenitude. Cada vez que nós comungamos, Deus renova a sua aliança de fidelidade conosco e nós renovamos a nossa aliança de fidelidade com Deus. Mas vejam, nessa festa de casamento já acontece um imprevisto. Acaba o vinho. E aquele jovem casal que acabaram de casar podem sofrer uma retaliação do povo, que imagina o pessoal vindo de longe, de quilômetro de distância, e acabar o vinho. Acabando o vinho, acabaria a festa, acabaria a alegria, acabaria a dança, acabaria tudo. Então, duas coisas acontecem dentro dessa perícope, dentro dessa passagem, que fazem com que a festa não acabe, com que a alegria, porque o vinho, gente, também é um simbolismo do Evangelho de João. O vinho significa alegria, vinho significa plenitude, o reino de Deus que está chegando. E muitas vezes na nossa vida, nem sempre a alegria ela permanece, nem sempre nós conseguimos fazer com que essa alegria perdure, por causa dos imprevistos. Às vezes a conta não bate, né? Às vezes acontece um problema de saúde, um problema de relacionamento. Tantas coisas fazem e colaboram para que a alegria da nossa vida acabe. Mas quando nós deixamos de fato Cristo se unir à nossa alma, Ele nos dá a possibilidade de experimentar duas coisas: alegria e abundância. Repita comigo: alegria e abundância. Olha quanto vinho apareceu nessa festa de Caná, mais ou menos 600 litros, para que tudo isso, né? É porque Deus é abundante, Deus é generoso, Deus é propício. E o vinho também significa essa alegria do reino que não pode acabar.
Mas mesmo assim, Deus querendo a nossa salvação, a nossa alegria e querendo dar abundância em todas as áreas da nossa existência, tem duas coisas no evangelho de hoje que cabem a nós fazermos, para que essa alegria do reino de Deus, que Jesus quer nos dar, ela permaneça sempre. Ser alegre aqui, gente, não tem nada a ver com você ficar rindo o tempo inteiro, ou as coisas dando certo o tempo todo, não é nada disso. A alegria verdadeira, ela vem da presença de Deus em nós, que nos dá a certeza de que nós somos cuidados, que nós somos salvos, perdoados, protegidos por Deus. Mas aqui tem duas atitudes, uma de Maria e outra dos serventes, e que são fundamentais para nós colaborarmos com a salvação de Deus. A primeira atitude é a oração. Repita comigo. Quando as coisas não estão indo bem, quando acontecem os imprevistos, quando acontecem os problemas de relacionamento, quando a conta não bate, quando o filho dá trabalho, a primeira coisa que nós devemos fazer para que a alegria da nossa vida não acabe é olharmos para Deus e clamarmos a Ele em oração. Entendermos que todas as coisas da nossa vida são relativas, elas não vão perdurar para sempre. E Deus é o único alfa e ômega, Senhor e mestre da nossa existência. Então nós devemos rezar a Deus. Rezar não é só para o nosso problema se resolver em nós, ele nem se resolve. É para que Ele nos dê a graça de termos serenidade no enfrentamento dos problemas. Às vezes você pede, Senhor, resolve o meu problema. Às vezes não é isso que Deus quer de você. Ele quer que você tenha alegria, serenidade, porque problemas virão um atrás do outro, gente. Se você pensar que a alegria na sua vida vai permanecer quando os problemas acabarem ou diminuírem, você está totalmente enganado ou enganada. Oração, silêncio, meditação, leitura da palavra de Deus. Maria nos ensina isso. Recorre a Jesus e apresenta o problema a Ele. Eles não têm mais vinho. Às vezes nós começamos a rezar a Deus de uma forma assim tão formal demais, que nós esquecemos que Ele é nosso Pai. Gente, fale direto. Senhor, eu estou passando por isso. Meu problema é esse. Eu estou precisando disso. Nós precisamos ser mais diretos. Maria, quando vê o problema acontecer, ela diz assim, eles não têm mais vinho. Sem meias palavras. Eles não têm mais vinho. Só que Jesus, ao ouvir a sua mãe intercedendo, pedindo que ele realizasse esse milagre para que a festa não acabasse, Jesus ele diz assim para os serventes, enchei as talhas de água. Enchei as talhas de água, vocês devem agora colocar-se a caminho, a serviço. Vocês precisam também agir. Coloquem agora a água nas talhas e preencham esses 600 litros de água. Ação, gente. Ação. Às vezes, nós queremos generosidade de Deus. Queremos que Deus abra portas para nós, que Ele seja generoso e próspero. Porém, nós pedimos isso a Deus, mas a nossa vida não condiz com o que nós estamos rezando. Nós somos, às vezes, não somos generosos com as pessoas, somos mesquinhos. Se você quer generosidade de Deus e você quer que as bênçãos de Deus caiam sobre você, comece a agir de uma forma mais generosa. Às vezes lá no seu trabalho você só pensa em você, mas às vezes o seu colega está precisando. Dê um tempo para ele também, talvez um aprendiz que não está entendendo o que está fazendo. E às vezes nós pedimos a Deus aquilo que nós não fazemos. Pedimos generosidade, mas nós somos mesquinhos. Então Jesus diz, enchei as talhas de água, deem o primeiro passo. Não pensem que eu vou fazer chover vinho das nuvens. Gente, entendam isso. Mágica é uma ilusão, milagre não é aparecer do nada aquilo que nós queremos. Deus sempre vai exigir a matéria-prima.
Pegue o Evangelho de João que você vai entender. Para Jesus transformar a água, transformar o vinho, fazer surgir o vinho, ele falou para encher as talhas de água. Para ele multiplicar os pães, foram necessários 5 pães e 2 peixes. Para ele ressuscitar Lázaro, ele disse: retirem a pedra do túmulo. Sempre existe uma ação humana que é a matéria-prima para o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Haja, dê o primeiro passo, seja generoso. É a oração e a ação unidos à bênção de Deus que faz com que a sua salvação aconteça na nossa vida. Então, nesse tempo comum, que é cheio de percalços, de problemas, de coisas para resolver, de contas para pagar, de filhos para criar, de notas fiscais, esse tanto de realidades que fazem parte do nosso cotidiano, eles são a matéria-prima para Deus realizar o milagre na nossa vida. Se você rezar na hora que as coisas derem errado e não murmurar e começar a dar o primeiro passo sendo generoso com as pessoas que estão ao seu redor, você vai experimentar em um determinado momento a salvação de Deus na sua vida. É isso que quer dizer a mensagem das leituras de hoje. Nós somos a esposa de Deus, Deus é o esposo que quer habitar a nossa alma e Ele quer trazer alegria e abundância para a sua vida. Eu convido você a fechar os olhos um instante. Será que o vinho da alegria está acabando? Qual é a realidade da sua vida que faz com que essa alegria esvaneça, acabe? Talvez seja uma pessoa que está te incomodando, ou talvez um problema de saúde. Deus não quer que a tua alegria acabe, mesmo no meio dos turbilhões, mesmo no meio dos problemas. Ele quer que esse vinho novo da salvação, esse vinho novo da alegria permaneça. Senhor, nós pedimos hoje a tua bênção sobre nós, uma bênção de alegria, uma bênção de abundância. Nesse tempo comum, nesse início de ano novo que nós estamos vivendo. Queremos, Senhor, que o Senhor nos dê a força para não desistirmos da nossa oração e também não ficarmos na inércia, esperando que tudo caia do céu. Mas queremos dar o primeiro passo, queremos encher as talhas de água, queremos nos colocar a serviço, queremos ser generosos contigo através do serviço aos irmãos. Queremos, Senhor, hoje experimentar a tua salvação naquela realidade pontual da nossa vida. Agora coloque diante de Deus a salvação que você espera dele nesse ano jubilar, onde nós somos convidados a sermos peregrinos da esperança. Coloque diante do Senhor já em oração, para que ele venha colocar a sua mão abençoada, salvadora sobre nós.